da sessão de curas e salvamentos extraordinários, que é o momento da assinatura de Maria sobre essa casa. Todos nós estamos sendo protegidos, todos nós recebemos a bênção de Nossa Senhora. Então, essa casa tem essa proteção especial, não por sermos especiais, mas por estarmos a trabalho dela, porque ela quis fazer isso para nós, né? Então, em 18 anos e meio do grupo que existe as reuniões mediúnicas, em 18 anos e meio, ninguém, enquanto frequentava nossas reuniões mediúnicas do Instituto Salto Quântico, enfermou ou se acidentou de morte. Então, como assim ninguém morreu? Como diz o espírito Roberto Daniel. Então, aqui nós viemos nessa sessão hoje mostrar a vocês, como todas as semanas, né, a prova dessa proteção especial a Maria Santíssima sobre essa casa. Então, todos os frequentadores das regiões mediúnicas têm 100% dessa proteção. Vocês que estão aqui assiduamente, todos os domingos, 90%. E 80% aos entes queridos participando das reuniões mediúnicas. E hoje nós vamos falar exatamente sobre esse terceiro grupo de proteção. Estamos aqui com Maria José Campos, com a sobrinha dela, Mariana Mendonça, e com o Dr. Raul Andrade, que vai fazer o relato em termos médicos, né? Então, hoje vamos falar desse terceiro grupo, porque Mariana Mendonça é sobrinha e afilhada de Maria José Campos, frequentadora há muitos anos das nossas reuniões mediúnicas. Então, pode fazer esse relato, Maria José, boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui, né, uma bênção assim espetacular de Nossa Senhora, de Nossa Mãe, sobre, mais uma vez, minha família. É Mariana, minha sobrinha, afilhada, ela tem 14 anos, e há quase 1 ano e meio, quase 2 anos, ela foi acometida por um problema sério no olho. Ela já usava óculos, mas assim uma leve miopia que ela tinha. E na consulta de revisão foi detectado que ela estava com perda quase que total do olho esquerdo. Daí a médica que a atendeu, ela mora no interior, mora em Itabaiana. A médica encaminhou para um especialista aqui. Foram consultados 3 especialistas. Todos tinham realmente o mesmo diagnóstico, era dado. A lesão do nervo óptico. Irreversível. Era irreversível, com perda, uns davam que ela só tinha 10%, outros diziam 15%, e na melhor das hipóteses, 20% era a condição dela para enxergar. E foi assim, muito traumático para todos nós, porque ela está com 14 anos agora, na época ela tinha 13, então todos nós ficamos muito apavorados. Eu nunca deixei, desde sempre eu pedi a Nossa Senhora para interferir, para ajudar na cura dela. Daí, no último médico, o especialista que vai confirmar as informações, ele sugeriu que fosse feita uma injeção de corticoide para tentar melhorar um pouco, ver se ela passava a enxergar um pouquinho mais. Foi feita essa injeção, mas ele alertou que não garantiria nada e que poderia ter como efeito colateral uma catarata. E foi dito e certo, realmente se instalou a catarata nela, muito forte. E alguns meses depois, aí ele sugeriu, aí a pressão do olho aumentava, difícil de controlar. Aí ele indicou que fosse feita a cirurgia de catarata para poder tornar mais fácil o controle dessa pressão. Mas que a cirurgia também não era para ela voltar a enxergar mais. Era só para melhorar. Era só para melhorar, exatamente, a condição da catarata. Foi feita a cirurgia dia 25 de agosto. Dia 29 foi o nosso Maria Cristo. E na quarta-feira seguinte, Mariana voltou a enxergar. Ela estava na sala de aula e quando de repente assim explodiu uma luz muito forte no olho dela. Ela ficou apavorada. Ela disse que durou em termos de 1 minuto a 1 minuto e meio, como se estivesse olhando diretamente para um sol. Ela foi ao banheiro para lavar o olho, para ver se a luz, que ela ficou preocupada, porque na cirurgia tinha colocado a lente e foi orientado que ela tivesse repouso. E ela, muito danadinha, teve muito pouco repouso, né? Claro. Aí ela pensou que a lente pudesse ter sido deslocada. Aí foi no banheiro, lavou o olho. Depois que lavou, fechava e abria, aí viu que estava enxergando. Aí ficou super feliz, né, emocionada, viu que estava enxergando, que ela não enxergava praticamente nada.
Aí veio o intervalo da aula, foi conversar com as colegas, e as colegas todas botando os dedos para ela contar e dizer quantos dedos tinha. Que as colegas faziam isso antes, né, Mariana? E você não via, e ela né? não via, fazia isso antes e ela não enxergava nada. Ela via o vulto de um carro, ela não sabia que cor era aquele carro. Ela não enxergava, ela tinha no máximo 20% da visão no olho esquerdo. Aí ela foi para casa, a mãe ficou também desesperada, pensando que fosse alguma coisa errada. Ligou para o doutor Mário, né, foi o doutor Mário Sulino. Mário Sulino, que é o especialista que acompanhou o caso, que vai fazer o relato aqui. Daí o doutor Mário falou que não se preocupasse, que ela voltasse no dia da revisão, que já estava marcada, mas que ele não tinha realmente, naquela hora, ele não tinha uma explicação para dar. Mas que não era nada de ruim, que a lente não havia saído do local. Aí, uma semana depois, ela voltou para a revisão e, quando foram feitos todos os testes, constatou-se que ela está com 80% da visão. Então, ela saiu de 20% para 80%. Está enxergando, já mesmo sem trocar o óculos, ela já enxerga muito bem, praticamente tudo que ela não enxergava antes. Ela está enxergando. Então, isso foi a cirurgia, mais uma vez, 25 de agosto, Maria Cristo foi 29, uma semana depois, ela estava enxergando. Então, isso a gente... Maria Santíssima disse que responderia em um ano. E eu coloquei um pedido na carta para Nossa Senhora, que cuidasse do olho de Mariana. E Mariana, Mariana, se instalando aqui para nós, né? Como ela disse, agora é a era Mariana. Maria está presente nas nossas vidas, está sempre cuidando de nós, né? E trouxemos o Dr. Raul Andrade, que vai fazer, porque nós temos os exames de Mariana, nós temos o relatório do médico, Dr. Mário Sulino, oftalmologista conhecido nacionalmente e internacionalmente, aqui de Sergipano, um orgulho para nós. Então, Dr. Raul agora, como médico, né, vai fazer a leitura, vai falar sobre os exames. A gente trouxe aqui os exames que foram feitos, né, dela, e também tem um relatório que é autoexplicativo do Dr. Mário Sulino, onde ele relata, faz um resumo do caso dela, e eu vou só aqui, na verdade, mostrar e explicar algumas coisas. Aqui é um exame do ultrassom ocular que foi feito. Esse exame não mostra alterações. Pode passar, Vaguinho. Foi feita também tomografia ocular. Tá? A neurite, que é o diagnóstico que foi dado para ela, é uma inflamação do nervo óptico. Seguinte. Aí. Isso, Vaguinho. Esse exame aí mostra uma sequela da neuroretinopatia no olho esquerdo, doença de Jensen, que é uma inflamação da coroide e da retina, que são duas camadas do olho próximas ao nervo óptico. Então, o diagnóstico que foi feito nela foi de uma neurite, que é uma inflamação do nervo, que pode ser causada por alguma infecção, e também por doenças autoimunes, que são doenças onde o próprio sistema imunológico agride determinados órgãos. E, normalmente, o tratamento... Pode passar, Vaguinho, por favor. Apesar de não ser da minha área específica, né, na verdade, vou ler aqui um pouco do relatório dele. O tratamento, normalmente, é feito com corticoide, que são anti-inflamatórios potentes, hormonais, por via oral, tá? Mas os resultados são bem variáveis e ruins na maioria dos casos. Então ele fala aqui, a senhorita Mariana Santos Mendonça nos procurou pela primeira vez com um quadro de baixa acuidade visual no olho esquerdo, devido a uma neurite do olho esquerdo com 20% com óculos da acuidade visual apenas. Como já tinha sido tentado corticoide oral e tópico, tentamos um corticoide, que é a triancinolona, intravítrio, dentro do olho. É uma tentativa de colocar a droga em contato direto com as estruturas oculares, já que o quadro era muito avançado e não podíamos perder tempo. Realizamos a colocação intravítrio da referida medicação em fevereiro, dia 20 de fevereiro de 2009, e não mais usamos qualquer corticoide. Como efeito colateral do corticoide, a paciente passou vários meses com a pressão intraocular alta, precisando usar medicação tópica e oral para controle da pressão intraocular. A acuidade visual melhorou apenas para 30% com óculos no dia 22 de fevereiro de 2010. Retornou em julho de 2010, queixando-se de baixa acuidade visual, quando foi diagnosticado catarata no olho esquerdo, né, como complicação do próprio tratamento, um efeito colateral da injeção do corticoide.
Realizamos a cirurgia avisando a paciente que pouco melhoraria, porque antes de ter a catarata, a paciente não enxergava 30%. Realizamos a cirurgia de catarata, né, facoemulsificação 100 pontos no olho esquerdo, no dia 25 de agosto de 2010, sem complicações da cirurgia. A paciente referiu alguns dias antes da alta, 30 dias de pós-operatório, clarão brusco no olho esquerdo. E a mãe chegou a me ligar preocupada. E aí ele coloca no último parágrafo: surpreendentemente, ao examiná-la em 27 de setembro de 2010, detectamos uma acuidade visual de 80% com óculos, né? Assinado pelo especialista, né, renomado internacionalmente, como a doutora Ângela falou, Dr. Mário Sulino. Isso é quando ele diz surpreendentemente, porque para o médico usar milagrosamente, né? Então, para nós sabemos que foi um milagre Nossa Senhora que operou-se em Mariana Mendonça. Como nós somos ouvidos, como nós somos protegidos e como essa casa é abençoada por Nossa Mãe Santíssima. Pode falar, Marizé. Na última consulta, quando foi detectado 80%, eu fiz questão de comparecer, porque eu queria realmente ver o que era que ele tinha cientificamente para explicar. Ele falou que não tinha, como ele escreveu, foi surpreendentemente. Eu disse: doutor Mário, o senhor acha que aí não tem a providência divina interferindo? Ele disse: com certeza. Ele não duvidou, momento algum. Inclusive, quero agradecer de público, que ele foi muito simpático quando eu falei daqui dos trabalhos da casa, do Maria Cristo, de Benjamin. Ele disse que conhecia, que Benjamin também é paciente dele, e que faria com o maior prazer dar o atestado, porque realmente, se ele deu atestado é porque ele acredita. E eu fico muito grata a Benjamin, a Nossa Senhora, a Nossa Eugênia, a todos os mentores da casa, a doutor Mário e a Deus, por ter nos concedido tamanha bênção, tamanha graça. Eu acho que não somos merecedores, mas se ele quis ser tão benevolente conosco, nós só temos que agradecer e... como é que eu posso dizer? Atestar aqui, né? Atestar a nossa felicidade, dar o testemunho aqui, de que realmente isso aconteceu. Eu não poderia deixar. Quando eu fui pedir isso a ele, eu fiquei assim, um tanto preocupada, que eu não sabia da fé dele, até que ponto ia, dele me achar, sei lá o quê. Mas eu digo, eu não posso sair daqui sem pedir isso a doutor Mário. Eu não posso dizer que isso foi feito o pedido da Nossa Senhora, que isso é a ação de Nossa Senhora. Foi um prazer. Muito obrigada, né? Obrigada.